Olá, estamos aqui mais uma vez para debater sobre um tema interessante, importante, que a gente leva a todos vocês inscritos no nosso canal, para toda a sociedade em geral, procurando dar uma contribuição importante. São sempre temas relevantes aqui no AD Debates, temas que passam informações, temas educativos, às vezes polêmicos, né, contra preconceitos. E hoje a gente vai tratar de um tema ligado à questão da neurociência e à neuropsicopedagogia aplicadas à educação. E a gente traz aqui uma profissional da área, a professora pedagoga, psicopedagoga, psicanalista. Vamos já apresentar aqui, né, a tanto de formação que ela já tem, a Marlete Santos, professora Marlete Santos, que é aqui de Jucás e Cariús, né? Cariús. Cariús. Você que diga assim, Jucás e Cariús que são vizinhos, Estamos você aqui, já morou aqui também, Também. né? Você que é a tia, né, da Rosânia Sim. Silva, que já advogada, que já foi entrevistada pelo nosso canal Cisglass Destaques, que é o nosso AD Debates, que debate temas. É um canal que a gente criou, mas a gente inseriu ele, né, dentro do Alcides Duarte Destaque, é um canal que a gente já tinha mais tempo, e destaca personalidades e talentos da nossa terra aqui de Jucás. Então, hoje a gente vai tratar aqui desse tema para vocês, porque apesar de já fazer aí bem uns 20 anos que se começou a aparecer os estudos mais profundos a respeito da neurociência, né, e vem trazendo para a neuropsicopedagogia, mas aqui mesmo ainda está começando, né, a nossa região. Exatamente. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre estudos, formação, né, da faculdade aí, tudo, para poder as pessoas que se interessarem e também entendendo e sabendo que já existem, né, alguns movimentos. Então, aqui, a professora Marlete Santos, né, tem uma lista aqui que não dá para decorar, não. Ela é pedagoga, psicopedagoga, como falei, psicanalista, especialista em gestão escolar, coordenação pedagógica, é especialista também em docência, né, do ensino superior, professora nos cursos de graduação e pós-graduação aqui pela FMB FASEC, né, que é a faculdade que está instalada aqui em nosso vizinho município de Cariús. É professora também do AEE, na rede pública de educação aqui de Cariús, membro da equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação de Cariús e gestora do Polo EAD, né, da Educação à Distância, graduação, pós-graduação e cursos técnicos em Cariús. Faltou o fôlego, eu fui respirando, obedecendo aqui a pontuação da vírgula, né? E a Marlete, que é uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo, né, Marlete? Como eu falei de você, Jucás Cariús, porque você já morou um período por aqui. E foi justamente... Estudei aqui em Jucás. Pois é, foi justamente um período em que a gente morava próximo, na mesma rua, fomos vizinhos. Foi quando também eu conheci, né, a Rosânia, que é uma pessoa que eu admiro muito. E aí a gente vai tratar então aqui desse tema, e é um tema bem abrangente, não vai dar para a gente explorar muito, porque senão a gente passa o dia todinho, né, conversando. Exatamente. Mas a gente vai pelo menos passar, né, o básico, mais importante aqui para o nosso público. E a princípio eu queria que você conceituasse para a gente, né, até para a gente entender que tem muita gente que não entende, né, já ouviu falar muito em neurociência, mas ainda é alguma coisa assim meio distante. Então, o que é de fato a neurociência, né? E depois a gente vai puxar também, já conceituar a neuropsicopedagogia, já que esses dois são os temas básicos da nossa entrevista de hoje. Então, boa tarde, Alcides. É um prazer enorme estar aqui com você, né, fazer parte desse canal, contribuindo com um tema tão importante e relevante na nossa área como educadores, que é a neurociências aplicada à educação, juntamente com a neuropsicopedagogia, né? A neurociências, ela se desenvolveu um pouco antes da neuropsicopedagogia, que é mais recente, são estudos novos, mas que estão sendo lançados, exatamente, estão sendo lançados mais ultimamente, nesses últimos 10 anos, a neuropsicopedagogia. E são áreas que trabalham e estudam e se aprofundam mais diretamente sobre a compreensão das funções e disfunções do cérebro.
né, em todas as suas áreas de desenvolvimento, em todas as suas relações de aprendizagem, que nos mostram as metodologias e os meios de como os nossos alunos aprendem, né, quais são os melhores caminhos para se desenvolver uma aprendizagem. Então, a neurociências, ela trabalha diretamente com a compreensão, o estudo do desenvolvimento cerebral. É muito importante isso, porque a educação, o objetivo principal é a aprendizagem, né? Exatamente. E para a aprendizagem ocorrer, né, de uma forma eficiente, precisa de todo um conjunto de planejamento, trabalho, de técnicas e metodologias. Exatamente. E a neurociências e a neuropsicopedagogia são temas multidisciplinares, porque existem muitas áreas que dependem uma da outra, né? Então, a neurociências, por se aprofundar mais diretamente de como o cérebro funciona, quais as suas funções, quais as áreas de desenvolvimento que alcançam todos os procedimentos que nós trabalhamos enquanto educadores, enquanto pedagogos, psicopedagogos, dentro da sala de aula, com um material humano, que é a criança, que é o ser humano em desenvolvimento, e a gente procura compreender melhor, diante do funcionamento do sistema nervoso central, como o cérebro domina todas as funções que nós realizamos nos processos de aprendizagens. Aqui não se trata apenas de compreender o processo da aprendizagem escolar. Quando nós falamos da neurociência, nós falamos da neurociência de uma forma geral. Processos de aprendizagens, compreensão do cérebro em suas dimensões de habilitação, reabilitação, desenvolvimento, de uma forma geral, das aprendizagens. Com a neuropsicopedagogia, também se busca compreender de uma forma geral, mas encaixando diretamente os processos de aprendizagens escolares também, e cognitivos, ligados mais diretamente à educação. Porque a questão do desenvolvimento da cognição não está restrita à escola, né? As aprendizagens cognitivas do cérebro, eles estão diretamente ligados ao todo. É tudo que nós somos capazes de aprender. Então, está voltada para os processos de aprendizagens cognitivas no todo. Dentro dessas funções cognitivas, nós encontramos as funções executivas, que faz parte do desenvolvimento, né, de uma forma geral, e nos leva à compreensão das funções que nos faz compreender o que é a leitura, a escrita e outras dimensões que a gente alcança por meio das técnicas e métodos utilizados pela neurociências no processo da aprendizagem. E aí a neuropsicopedagogia, porque a psicopedagogia, né, a clínica institucional, já nós temos muitos psicopedagogos, profissionais que atuam. Né? No caso, você que é uma profissional dessa área, que já atua há um tempo, né? Eu também tive a felicidade de fazer o curso, eu também sou psicopedagogo, clínica institucional, só que foi mesmo na época que eu me afastei da educação e não atuei, então eu preciso fazer tudo de novo, né? Reaprender. Mas é uma área, assim, muito interessante e importante, porque vai lida justamente com os alunos que mais precisam, né, de ajuda para se desenvolver e acompanhar. Então, a neuropsicopedagogia vai dar um suporte de aprofundamento, de investigação, de avaliação, de aproximação dos meios e métodos mais adequados para que a criança desenvolva melhor seus processos de aprendizagens. A contribuição da neurociência na psicopedagogia é exatamente embasada nessa forma de descobrir as melhores maneiras de aprendizagem da criança. Então, uma vem contribuir com a outra, porque o nosso material de trabalho, eu digo assim, material de trabalho como, não como objeto, mas assim, o nosso objeto de fato de trabalho é a aprendizagem humana. E a gente começa a trabalhar isso na psicopedagogia muito cedo, né? A partir dos 3, 4 anos de idade. Então, a gente começa a entender os processos de aprendizagem
dessas crianças. Com a neuropsicopedagogia, o suporte fica bem mais aprofundado, porque a gente consegue investigar melhor, a gente consegue compreender melhor, né, de quais são os caminhos que a criança pode desenvolver para aprender melhor e alcançar suas metas com mais facilidade, mediante aquilo que nós temos também como meta a ser alcançada com essa criança. Não só a criança que tenha dificuldade de aprendizagem, mas, no geral, precisamos trabalhar diante dos conceitos do que a neuropsicopedagogia ela vem contribuir para que a gente investigue, encontre e realize na prática aquilo que a criança de fato necessita a aprender. Então é de uma importância assim, uma abrangência muito ampla. Sem limite, porque o avanço que a educação pode ter com a aplicação, né, desses conhecimentos advindos da neuropsicopedagogia vai promover realmente assim um avanço significativo. Deve promover um avanço revolucionário, né, na educação. Porque se a educação, se o educador procurar se aprofundar, não só na área da psicopedagogia, mas também na área das neurociências e da neuroeducação, né, da neuropsicopedagogia, para entender, mediante aos processos que se dá dentro da sala de aula, que são os maiores desafios, encontrar a forma correta que, cientificamente falando, a gente pode provar que essa criança pode aprender melhor. Então, o que a neurociências vem trazer? Ela vem trazer uma comprovação, mediante aos processos investigativos que já foram realizadas com crianças que têm... É tudo cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado de que pode-se desenvolver meios e métodos de acordo com o que a gente compreende do processo de aprendizagem dessa criança. Então, ensinar como se fosse assim, você ter um mapa em suas mãos, né? O cérebro humano, que precisa ser compreendido para que você possa aplicar da melhor forma possível os elementos que, de fato, ele precisa para realizar seu processo de assimilação, acomodação e aprendizagem como um todo. Eu acredito que vai ser realmente um avanço significativo, gradativamente, porque as coisas não acontecem de uma vez e nem tem como. Mas gradativo. Já, no caso, em Cariús já tem aí na faculdade da FASEC, né? Que já está com a primeira turma. Nós estamos... Neuropsicopedagogia. Nós já formamos aqui no polo vizinho aqui da cidade de Cariús, o polo EAD, como nós chamamos, pela FASEC, que é a Faculdade Sertão Central, muitas pessoas na área da psicopedagogia. Muitos alunos aqui da nossa região, Jucás, Cariús, Iguatu, Astaré, Saboeiro. Psicopedagogo, nós já temos muitas pessoas que se formaram com a gente aqui no polo. Mas a turma de neuropsicopedagogia é a primeira turma a ser ofertada no polo de Cariús. E é exatamente por conta da necessidade que atualmente já se encontra. Então, eu como psicopedagoga já há alguns anos aqui na região, inclusive no município de Cariús, que atendo uma demanda bem ampla de crianças que têm necessidades especiais na rede municipal, e que eu sou muito feliz, Alcides, em dizer que, assim, de uma luta de 9 anos, nesse pleito do prefeito atual, eu fico muito feliz em ver a quantidade de pessoas que ele disponibilizou dentro das escolas para dar o suporte necessário na área da psicopedagogia. Psicopedagogos formados no município, também fora, mas que estão hoje atuando dentro das escolas. Isso promove um avanço e a inclusão. Inclusão e o material que está sendo ofertado no município para que a escola realmente tenha o resultado que ela necessita, que é trabalhar a inclusão e o suporte dessas crianças que não tinham suporte de aprendizagem dentro da sala como um todo. É importante ter o profissional preparado e também o apoio. O apoio de profissionais. Ter os equipamentos, os instrumentos pedagógicos. E como eu estava te falando, exatamente, porque já existe a demanda de solicitações de profissionais que já encaminham alguns alunos para procurar neuropsicopedagogos.
E quando não se tem a formação, então estamos trabalhando com o psicopedagogo. Daqui a pouco, quando vier a indicação, nós teremos o profissional na área da neuropsicopedagogia. Esse é o objetivo maior do polo, né? Responder essas demandas e necessidades e atualizações que a gente necessita na região como um todo, não só no município de Cariús, porque a gente tem muitos alunos aqui, a gente é muito grato, né, pelos alunos que nós tivemos, formamos e continuaremos formando aqui do município de Jucás. A gente dá esse suporte e acompanha, de uma certa forma, essas necessidades, essas demandas que nos são, que chegam até nós enquanto conhecimento. Então aqui, de certa forma, colocando até aqui, de que forma a neurociência contribui com o processo de aprendizagem nas práticas pedagógicas? Então, como eu já antecipei essa pergunta, né? Isso. Ela contribui exatamente com esse processo da investigação, do como se pode compreender os caminhos da aprendizagem da criança, né? Como se as metodologias, as formas como o cérebro aprende, as necessidades específicas e peculiares de cada criança que se apresenta diante de seu processo de aprendizagem, algumas mais lentas, outras mais rápidas, outras que não conseguem aprender no mesmo ritmo. Então, a neurociência, a neuropsicopedagogia vem compreender o porquê desses processos. E a gente sabe que todo o caminho da aprendizagem, ele perpassa, né, pela a forma como o nosso cérebro absorve as informações e procura aprender tudo aquilo que nos é ensinado. Né? Isso já eram discutidos por Luria, né? Luria aproximou de Vygotsky a questão do desenvolvimento da mente, do cérebro, da mente e da interação social, né? Mostrando que se aprende mais interagindo. E essas descobertas de Luria, com a aproximação das descobertas também das funções da mente de Vygotsky e outros que fizeram também seus estudos relacionados à maneira de como se aprende mais e melhor, vem trazer essas certezas que a neurociências vem descobrindo e se aprofundando a cada dia, a cada década e aproximando mais da sociedade e das necessidades do momento. Esses conhecimentos são muito importantes, esses conhecimentos, porque assim, a educação, o papel dela é fundamental na nossa sociedade, não só de construção de conhecimentos pedagógicos que já estão ali programados, mas também na formação de cidadãos e cidadãs. E quando se compreende mais assim, todo o funcionamento, né, do cérebro, da mente humana, aí você consegue também com as técnicas, com todas os meios, os métodos, para que você possa explorar o máximo possível e conseguir espremer. Os instrumentos, que é muito importante, Alcides, a utilização dos instrumentais que nos são ofertados para que a gente possa aplicar juntamente a essas crianças, e com esses instrumentais você tem o acesso de uma resposta que você procura mediante aquilo que a criança às vezes não consegue te dizer ou te falar. Né? É complexo, da forma mais simples, tradicional. São instrumentais de avaliações. O professor chega ali, aí vai só explorar um conteúdo da forma bem tradicional, assim, só lendo, só falando, só escrevendo no quadro, e aí alguns alunos não conseguem absorver tudo aquilo, acomodar aquele conhecimento, né? Ficar atento. E aí o resultado acaba não sendo favorável, e com essa novidade, né, aplicada na educação, é possível deve ajudar ao profissional a ter uma visão, como eu quero dizer, global da sua turma, das suas crianças, nas quais você tem acesso. E encontrar exatamente trabalhar várias maneiras e meios para trabalhar com essas crianças, a fim de que cada uma delas respondam às suas necessidades e o seu ritmo de aprendizagem. Porque isso é certo, ninguém aprende de uma forma uniforme. Todos nós aprendemos de maneiras diferentes. Como já falei, umas mais lentas, outras mais rápidas, umas têm mais facilidade, outras têm muitas dificuldades. Tem seu ritmo e nível. E os seus níveis de aprendizagens, eles
eles aparecem na sala de aula. Então, com os instrumentais da neurociência, da neuropsicopedagogia, como a gente pode investigar, como a gente pode avaliar, isso vai contribuir para que o profissional da educação ele consiga melhorar suas práticas mediante a necessidade que ele vê da sua turma, que ele enxerga na sua turma, na sua criança, né? No seu instrumento de trabalho que é a sala de aula. A missão do professor é importantíssima. Mas muito desafiadora. Eu também seja professor, eu considero a profissão mais importante de todas, sem desmerecer nenhuma. É porque a do professor, além de ter toda essa base de formação, nenhuma outra profissão acontece, né, de formação sem professor. Uhum. E ele está na base de tudo. Então, ele tanto ali na base, desde o início da educação infantil, do fundamental, do médio, a chegar no ensino superior, nas especializações, tudo depende da atuação, do trabalho de um professor. Tudo depende da maneira como esse profissional se posiciona no interesse que ele tem de ver aquela pessoa, aquele ser humano que está diante de você, da sua presença, se transformar no cidadão que ele gostaria que se transformasse. Que é a maior recompensa. Que é a maior recompensa que a gente tem. E aí, para que o professor realmente possa executar bem seu papel e obter êxito, é necessário que se tenha todo esse suporte. Todo um suporte teórico. E o professor precisa estar prático, estudando sempre, precisa estar... Tem que ter sempre esses cursos de educação. Teórico e prático. Tem que estar, as pós-graduações. Aprendendo as novidades que estão surgindo, para poder ir colocando novos conhecimentos em prática e com isso, né, ir avançando. A educação ela avança e a nação, a sociedade em si também, ela se desenvolve e cresce conforme a educação. Você vê que os países que têm um nível de educação mais avançado são os países mais desenvolvidos. Exatamente. E o Brasil está nessa linha e para avançar tem que... E eu creio, Alcides, que assim, a gente como profissional, uma vez que você se diz professor, ou que você se reveste dessa armadura de dizer assim, eu estou para ensinar, é um serviço, é um ministério. Ser professor, eu vejo como um ministério. Você está ali para prestar um serviço grandioso ao mundo. Não é o seu município, é ao mundo. Quantas pessoas estão aí espalhadas no mundo que passaram pelas nossas mãos, pelas nossas formas de ensinar, maneiras de pensar, né? Então, assim, a gente precisa estar investindo sempre na formação, no conhecimento, na atualização. Ah, mas aí eu ganho pouco, tem essas desculpas, viu? Eu não posso pagar uma pós-graduação, mas você pode pagar pelo preço de não alcançar a necessidade que o seu aluno, no momento, demonstra na sua sala. E muitas vezes você tem que dizer para seus gestores ou para as pessoas que trabalham com você, eu não consigo ensinar porque eu não me acho nessa capacidade. E isso significa o quê? Que não investiu no seu conhecimento enquanto profissional. E existem muitos assim, viu, Alcides? Existem muitos que buscam as atualizações, o estudo permanente, a formação permanente, investindo em si mesmo, porque tem que tirar do seu salário para pagar cursos muitas vezes, porque não existem gratuitos, investindo em si mesmo. É investimento. É investimento. Para quê? Para você dar o retorno dentro da sua sala de aula, na escola que você trabalha, no município que você estiver, com a qualidade que você desejaria de receber. Eu vejo por isso que eu me sinto assim, um diferencial. Eu sou pequena, mas eu tenho um pensamento muito amplo no sentido de a minha missão é incentivar as pessoas a crescerem, indiferente se você vai reconhecer ou não. Se você vai chegar lá na frente e dizer muito obrigada, não me importa. O que me importa é chegar para você, vamos, quer estudar? Venha, eu te oferto, eu tenho curso, a gente pode trabalhar dessa maneira, você aprende, você troca experiência. Então, para mim, isso é o mais importante que eu já tenho feito até hoje e vou continuar fazendo. Porque eu me sinto nessa missão de incentivar. Eu nunca deixei de estudar, Cis. Desde quando comecei a estudar até hoje, eu estudo sempre, não assim mas é porque eu vejo sempre a necessidade. Eu vi seu currículo aqui. Em tudo eu vejo uma necessidade de aprofundamento. E eu não perco essas oportunidades. Porque quando você sente a necessidade,
Aqui é onde está a resposta da pergunta. Eu sinto a necessidade, eu corro para atender essa necessidade estudando. Porque sem o conhecimento é difícil para você dar uma resposta da forma como você gostaria de oferecer como profissional. É isso. Então, e a educação exige isso. Todas as profissões exigem atualização Permanência de permanente. estudos. Ninguém pode estar dizendo assim, me formei, Estou com o diploma. pronto, agora eu estou com meu diploma, estou formado, estou trabalhando, pronto, agora eu não vou mais estudar, vou só dar Só de conta, trabalhar. só trabalhar. Não existe isso mais hoje em dia. Não existe. Em nenhuma profissão. Mas a da educação ainda exige um pouco mais. Existe um pouco de acomodação. É tipo assim, eu me formei, eu vou começar a trabalhar, aí você, às vezes, já está com um emprego e acaba se retraindo da sua necessidade de se abastecer mais de conhecimento. De ser melhor. Hoje, o nível superior não te dá mais o título de formação. Nível superior é a tua base. Você tem que buscar sua formação permanente. É isso que exige hoje no contexto da educação. É o que vem dizer a neurociência, é o que vem dizer a neuropsicopedagogia, né? É que a gente precisa dessa permanência da busca do conhecimento, até porque o nosso cérebro, ele se reabilita a cada vez que a gente busca um conhecimento diferente. Então, se eu sou profissional e busco conhecimentos diferentes, eu estou trabalhando dentro do contexto da neurociência, da neuropsicopedagogia, me dispondo a reaprender, a aprender cada detalhe novo que me venha complementar aquilo que eu já sei, ou que às vezes a gente já passou pelo conhecimento, mas precisa ser reativado. É um dos papéis da neuropsicopedagogia. Né? Trabalhar com essa inovação da aprendizagem, com as novas possibilidades e oportunidades de aprender. Muito bem, então aqui a gente já corremos aqui pela neurociência, já foi conceituado, já foi vista a questão da importância da neuropsicopedagogia, que está mais ou menos há uma década, né? E está chegando aqui, já tem curso, já tem demanda, tem pessoas, já tem profissionais aí que em breve vão estar, né, preparados para atuar na área, e a gente espera justamente isso, que haja, né, com isso um avanço, né, na educação, na aprendizagem. E aí, queria que você falasse também assim, com relação às áreas que envolvem a neurociência, né, na aprendizagem. Quais as áreas que os campos que a neurociência atua, né, enquanto aprendizagem? Bom, a gente consegue abranger todas as áreas, né? A biologia, a matemática, a linguagem, né? A compreensão da linguagem de uma forma geral, a parte da química, da engenharia e tantas outras áreas que a neurociência ela está como suporte para ajudar as pessoas a compreender melhor aquilo que ela busca enquanto processo de aprendizagem. Então, o neuropsicopedagogo, ele iria trabalhar numa escola para dar um suporte a todos os outros professores nessa área. De uma forma multidisciplinar. De uma forma multidisciplinar. Uhum. Mas o ideal mesmo seria se todos os professores em suas áreas pudessem ter algum estudo também relacionado para eles também terem algum conhecimento. Compreender os conhecimentos, os instrumentais que a gente utiliza como procedimentos de avaliações, que investiga, que dá o suporte para que você possa compreender as maneiras diferentes de aprendizagens de cada ser humano, de cada aluno, né? E de que forma a gente compreende essas funções dentro do processo da educação. Então, o bom seria que todos estivessem nessa compreensão. Se não formados em neuropsicopedagogia e neurociência, mas ter um estudo para ter um conhecimento, né, a respeito para facilitar. Porque um neuropsicopedagogo na escola, ele tem que se desdobrar, né, teria que ter mais de um, pelo menos, não sei como é que seria, porque ainda não tem na prática aqui, mas teria que se desdobrar para dar assistência, o apoio necessário a todo o corpo docente,
da escola, né, atuando nos planejamentos para ir ali fazendo aquele acompanhamento, para dar um suporte mesmo. Mas é necessário também que os professores em suas áreas também tenham um conhecimento relacionado para poder aplicar, facilitar. Busquem compreender as áreas que atualmente são relevantes, que podem ajudar a desenvolver melhor suas práticas pedagógicas dentro da escola. Né? A gente tem algumas áreas que envolvem diretamente a neurociência na aprendizagem, que eu quero falar aqui bem, não todas, porque são muitas, mas eu quero falar mais aquelas principais, que atualmente até a BNCC exige que se trabalhe a parte, né, da TI, né, que é o sistema de informação, a criança ter acesso às redes sociais, mas de forma que venha contribuir de fato para que essa criança aprenda de forma saudável, né? Então, assim, a neurociência, ela vem contribuir com a aprendizagem afetiva, né? Buscando compreender os comportamentos, as emoções, né, das crianças, do ser humano como um todo. Vem trabalhar também a questão comportamental, para a gente compreender melhor de que forma as pessoas hoje se comportam mediante alguns tipos de necessidades e até das não necessidades. Porque o que você vê hoje, Alcides? O maior desafio da educação hoje, não vou falar diretamente da escola, mas do educador que compõe o processo educacional de base, que é a família, é a expressão do não para uma criança. E isso tem se tornado um grande desafio na ciência de uma forma geral e na compreensão de alguns profissionais que atuam nas áreas de atendimentos dessas crianças. Por quê? Dizer não hoje é como se fosse um dos maiores desafios no processo da educação. Então, a neurociência ela vem nos ajudar a compreender esses comportamentos, né? Como que se dá numa criança onde você não pode dizer um não, de que forma você vai ter que descobrir a maneira de dialogar, de negociar com essa criança para que ela consiga entender o mundo em que ela está, que ela existe para o mundo, né? Então, a neurociência também vem nos ensinar a compreender esses comportamentos. Também está presente na questão cultural, né? São áreas também bem abrangentes, que é compreender como funciona o nosso cérebro mediante o desenvolvimento da cultura, né? Daquilo que nos aproxima do outro, do que nos aproxima das coisas que nos dá prazer, né? Que nos elevam enquanto pessoa, como cidadão. Isso, né? É importante também atentar para essa parte. Isso. Porque trabalhar o ser humano na sua integridade, mas compreender todos os processos, né? E como o nosso cérebro ele funciona mediante cada um dessas ofertas na nossa vida, né? Então, educar, eu digo para você, não é uma tarefa da escola. Educar é uma tarefa social, que tem como base a família, a escola e a sociedade dentro do contexto da cultura em que se vive. Ninguém pode se dizer, eu sou educador sozinho. Nós somos educadores de acordo com o que nós vemos, trabalhamos, compreendemos e aplicamos, né? Então, esse é o processo da educação. A gente não pega uma criança para educar sem antes que ela tenha compreendido ou aprendido algo antes de chegar no processo de sistematização da educação. Não é um pote vazio. Então, ele já vem com uma aprendizagem. A gente vai complementar esse processo. Cada um com a sua parte. Em sua parte. Né? Um dos problemas hoje é esse, é que está acontecendo muito comum hoje em dia, a família transferir o seu papel de família para a escola. Aí a sociedade transfere seu papel de sociedade para a escola. Para a escola. E a escola fica sobrecarregada. E sobrecarrega os profissionais, se torna, muitas vezes, não correspondente das situações e da realidade, e ninguém quer assumir que é educador, mas, na verdade, todos nós somos. A família é a base da educação.
A escola é o complemento dessa educação recebida na família. E a sociedade é a acolhedora, mas também ensinante. E tem seus grupos Porque também, tem seus sociais, grupos. tem igreja. Exatamente, Né? tem as complementações culturais. Essa parte cultural, como você Culturais, falou, da cultura, da interação, da disso, participação, daquilo, exatamente. movimento, né? Seja teatro, dança, música. Então, tudo enfim. isso faz parte do processo educacional. Não é a escola a educadora. A escola é o espaço onde nós podemos desenvolver melhor nossas habilidades de aprendizagens cognitivas e principalmente para nos desenvolvermos como cidadãos para o mundo. Ali é a escola. Né? Paulo Freire já falava sobre isso. Né? Cada um cumprindo seu papel. Cada um cumprindo seu papel e a escola dando aquela base eficiente para que esse cidadão esteja para o mundo. Né? Marlete, e como a neurociência e a neuropsicopedagogia compreendem assim, esses processos, né, da aprendizagem? Assim, de uma forma geral, como já te falei, né, a neurociência ela vem dar um suporte para que a gente compreenda os caminhos das aprendizagens que as crianças podem nos mostrar mediante a maneira como estas podem aprender. E o que a neuropsicopedagogia vem trazer como novidade dentro desse contexto? Ela vem trabalhar, vem contribuir com a maneira inovadora dos processos da aprendizagem em si. Não apenas buscando compreender só a parte, né, do desenvolvimento neurológico da criança, porque o que faz com que a gente compreenda melhor os processos de aprendizagens é compreender, mediante o que é proposto na neuropsicopedagogia, as formas, as funções como o cérebro funciona, certo? Então, quando a gente compreende essas funções do cérebro, mediante aquilo que ele é capaz de aprender, o que ele não consegue aprender, ou o que ele consegue, tem mais facilidade de aprender, então a gente tem mais facilidade também para aplicar aquilo que a gente busca desenvolver no processo de aprendizagem da criança. Então, ela vem como uma maneira inovadora, né? Especificamente para cada aluno, mediante as suas necessidades, suas peculiaridades, suas dificuldades, e às vezes até buscando uma forma de incentivar mais e melhor e visualizar, mediante o que ela nos apresenta, o que a criança nos apresenta, as formas como a gente pode contribuir para que a sua aprendizagem seja facilitada. Então, vem como uma mediação de aproximação da compreensão da aprendizagem dessa criança. E aí aqui também, assim, o que é necessário saber para ensinar com eficiência, né? E a gente já pode entrar também na questão das funções executivas, né? Como é que elas se desenvolvem, qual a importância para estimular as funções na criança, no adolescente, no adulto e no idoso, porque é em todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias, exatamente. Então, o que é necessário a gente saber para ensinar com eficiência? Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito de seguir nas redes sociais, é uma pessoa que me dá muito suporte também nessa compreensão dessa pergunta, que ela diz assim, que a gente não pode, é a Luciana Brits, né? Vou citar ela aqui. Então ela diz assim, a gente não pode ensinar aquilo que a gente não se dispôs a aprender. Então, uma das primeiras coisas, Alcides, que a gente precisa saber para ensinar com eficiência é aprender a aprender. Essa é uma das principais, eu digo assim, um dos principais meios e métodos que o educador tem que ter em si, como vocação. Eu preciso aprender a aprender. Quando eu me disponho a isso, aí eu posso dizer que eu tenho que compreender as funções executivas, as funções cognitivas, o papel de cada uma, né, a maneira como esses processos de aprendizagem se dão na prática, mediante a quê? Como a criança percebe o mundo, como a criança consegue memorizar, como o ser humano desenvolve a linguagem, as linguagens, porque quando eu falo a linguagem aqui,
eu não estou colocando apenas a linguagem oral, eu estou colocando a linguagem quando a criança se dispõe a aprender a linguagem matemática, a linguagem da geografia, a linguagem da história, porque eu vejo da seguinte maneira, a gente acha que quando se trata de linguagem, o nosso cérebro em si, ele já nos leva à compreensão de quê? Da língua portuguesa ou da língua vernácula. Mas quando se trata de disposição ou predisposição para aprender as linguagens, na sala de aula se diferencia. Porque eu estou tratando de linguagem matemática, de linguagem da geografia, de linguagem da história, de linguagem da língua portuguesa. Tem as diferenças. Né? E suas diferenças de compreensão, né? Da percepção da memória, das resoluções de problemas, né? Do pensamento abstrato, como a criança abstrai o conhecimento, mediante a que se precisa de material prático, se precisa de teorias, quem aprende mais com a teoria, quem aprende mais com a prática, né? Englobando também tudo que está em torno da escola, desde a questão pedagógica, a questão orgânica, familiar, realidades da família, a questão social, as situações emocionais que essas crianças carregam, as predisposições de aprendizagens cognitivas, de uma forma geral. Aqui não se trata apenas de leitura e escrita, mas a criança que tem dificuldade, às vezes, de abotoar uma camisa, dar um nó no sapato, organizar o seu quarto, organizar um espaço em que ele brinca, em que ele convive com a família. Então, tudo isso são aprendizagens cognitivas. Correr, brincar, pular, né, coisas que atualmente até faz falta. A gente não vê tanta criança nessas brincadeiras como antes. Né? E isso era importante. O celular tem ocupado. Exatamente. E, além disso, compreendendo as funções do cérebro em suas diversas maneiras, como ele se apresenta dentro da sala de aula. Então, a gente precisa, para ensinar com eficiência, compreender tudo isso. Até porque existem alguns caminhos que nos ajudam a compreender melhor como nós somos capazes de aprender. Né? William Glasser, ele fala sobre isso. Ele diz que nós aprendemos, eu queria até pedir permissão a você para fazer uma leitura rápida das porcentagens, porque eu não consigo dizer tudo, né? Mas eu gostaria de dizer... porque isso aí é informação comprovada cientificamente. Exatamente. Quando você apresentar, por estudiosos, né? Quando você apresentar e mostrar os dados com seus percentuais, quem está nos ouvindo vai entender e perceber que realmente tem a ver com a prática. Ocorre, né? Dessa maneira que ocorre. Então, William Glasser, ele fala que nós temos uma pirâmide para as nossas aprendizagens cognitivas e de uma forma geral. Então, nós temos mais facilidade de aprender. Nós alcançamos 10% quando nós lemos. Quer dizer que a leitura absorve, só a leitura em si, limpa e seca, ela absorve 10% da nossa aprendizagem. É um percentual bem pequeno. Bem pequeno, né? A leitura. Só ler simplesmente, não tem tanto. Que é uma prática muito utilizada dentro da escola. A criança, muitas vezes, é obrigada a ler até aquilo que ela não compreende, de uma certa forma. Aí depois... 10% é o que ela pode alcançar dessa leitura. Depois, 20% daquilo que nós ouvimos. Digamos que uma aula teórica, uma palestra, um tema de aprofundamento, uma explicação bem teorizada, né, bem embasada, essa criança vai conseguir alcançar 20% daquilo que ela ouviu. 30% quando se observa, né, quando se chega no espaço que tem aquela organização, que existe instrumentos, que existe símbolos, tudo isso no processo de observação do cotidiano também se aprende 30%. 50% quando nós fazemos uma ligação que o nosso cérebro permite fazer isso, ver e ouvir ao mesmo tempo. Então, a gente consegue alcançar 50%. O audiovisual, você consegue alcançar talvez uma aprendizagem aproximadamente pela metade e o auditivo, do que é explorar. Exatamente. Então, 50%. 70% nós conseguimos aprender quando discutimos com o outro.
quando estamos fazendo isso que nós Debatendo estamos como fazendo aqui, né? Que eu aprendo com você, você aprende comigo. E assim sucessivamente. Existe uma interação, uma troca de experiência, de conhecimento, né? Então, 70% Tá melhorando. dessa discussão com o outro, né? 80%, Alcides, ele afirma que nós aprendemos quando fazemos. Na prática. É isso que a neuropsicopedagogia... Vai para a prática que você realmente consegue... Que a neuropsicopedagogia, que a neurociências vem trazer, enquanto novidade, para o processo da educação. A prática. Trazer essas pessoas para aprender fazendo, pesquisando, tendo esses materiais palpáveis. Né? O psicopedagogo, eu como psicopedagoga, eu tenho assim, uma base já de trabalho de alguns anos, e uma das coisas que eu compreendo como uma das formas mais fáceis de alcançar a aprendizagem daquela criança é trabalhando com os jogos no processo da aprendizagem. Então, ele diz, eu não sei ler, e de repente eu começo a trabalhar com jogos que envolvem a leitura de outras maneiras, diversificada. A leitura de imagem, a leitura de códigos, a leitura de símbolos. De repente eu vou chegar à leitura de letras, de números, a leitura de palavras, de sílabas, até chegar à leitura de texto. Tudo né? Então existe todo um contexto. Jogos, nos jogos. Aí, quando chega, porque tem interessante, atraente. Quando chega ao processo de ler a frase, ao processo de ler a palavra, eu digo, pronto, quem leu uma palavra, eu costumo dizer isso para meus alunos, quem leu uma palavra, leu um livro, você aprendeu a ler, ele se assusta, porque leu a primeira palavra, eu consigo conceituar para ele que a leitura é aquilo, descobriu uma maneira de ler, então ele já sabe ler o que vier. E então, ali começa o processo de aprendizagem mais diretamente no que se diz respeito à leitura e à escrita. E eu digo para você, Alcides, aqui, mediante o que William vem trazer para a gente, essa parte de aprender como fazemos e quando fazemos, dá resultado. Porque esses anos todos que eu tenho trabalhado com crianças especiais, são poucas as que saíram do meu comando, assim como do 9º ano, né, que eu trabalho até crianças do 9º ano, e dizer assim, eu saí, eu não consegui ler e nem aprender. Porque todos saem com uma bagagem de aprendizagem. Não vou dizer para você que seria igual a uma pessoa que não teve nenhuma dificuldade. Não, eles saem... Até porque essas crianças que vão para o AE já são crianças já tem um laudo, tem um laudo, tem uma né? limitação de aprendizagem, mas eles conseguem aprender, eles conseguem ler, eles conseguem... Por conta das técnicas aplicadas. Por conta das técnicas aplicadas e principalmente, como eu estou te falando, na prática. No jogo, quando você aplica na prática, na metodologia do fazer. O resultado é melhor. Então eu tiro muito de mim, eu não faço, deixo que você faça. É a prática que vai te ensinar a aprender. E eu faço isso com muita vontade e desejo de aprender, e eu vejo isso como resultado. Então eu falo de evidências científicas e práticas pedagógicas na minha área enquanto psicopedagoga. E dá resultados. Você estuda e comprova. E comprovo na prática. E aqui ele diz que 95% nós aprendemos quando ensinamos aos outros. Então é importante aprender, aqui, e o conhecimento que você aprendeu, você ensinar. Ensinar. Você está aprendendo de novo. Aprendendo novamente, ou seja, existe uma fixação no processo de aprendizagem. Quando eu ensino, eu aprendo. Porque existe essa associação daquilo que eu já trago enquanto conhecimento no cérebro, ativo esse conhecimento com o outro e faz com que eu possa acrescentar, né, os conhecimentos. Eu tenho isso, essa comprovação eu tenho na prática. Desde novo, quando eu estudava ainda no ensino fundamental, eu gostava muito de estudar. Eu estudava até antes do professor passar o conteúdo, né? E uma das coisas que eu percebi que me contribuiu muito para que eu avançasse bem nos estudos foi essa prática. Uhum. Eu estudava em casa e eu reunia alguns colegas para ensinar para eles. Isso foi tão benéfico, era um trabalho a mais, mas tão benéfico que foi assim que eu consegui evoluir e depois me tornar professor. É tão benéfico que o meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, ele faz isso.
ele faz isso com tanta facilidade, ele estuda e em casa ele consegue trazer o conteúdo, ele transforma em slides. E eu já vi na escola, e ele também já chegou para mim, já falou, eu até cheguei para ele, parabenizei alguns professores também, porque oportuniza ele chegar na escola e passar aquilo que ele já aprendeu com o professor para os colegas, na forma de ensinar, entendeu? E ele faz isso com muita destreza, porque, não sei, ele tem assim aquela vocação de ensinar. Se aprender na prática, se aprende mais na prática, já é uma vantagem, 80%, né? Mas se você quiser 95%, 80% na prática, agora, fazendo. Quando você aprendeu na prática e vai ensinar, aí você vai dar um reforço tão grande que praticamente quase 100%, né, chega quase do que você está trabalhando ali, você vai aprender. Então, exatamente, é uma fixação, né? E isso a gente consegue, Alcides, porque existe uma função no nosso cérebro que nós chamamos de funções executivas, né, que nos levam às práticas mais relevantes das descobertas e do empreendimento de novas aprendizagens. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas funções executivas, como é que elas se desenvolvem, qual a importância de estimular essas funções em todas essas faixas etárias de criança, adolescente, adulto, idoso, porque todo mundo pode aprender em qualquer tempo, né? Qualquer coisa, é só uma questão de... Pronto, então, falando um pouquinho aqui sobre a questão das funções executivas. O que são as funções executivas? Essa parte da compreensão das funções executivas em nosso cérebro, então nós temos uma divisão no nosso cérebro em partes, né? Nós temos partes do nosso cérebro que trabalha com o desenvolvimento da linguagem, parte do nosso cérebro trabalha com o desenvolvimento da memória, parte do nosso cérebro trabalha com o controle inibitório daquilo que eu posso ou não posso, né? Cortella tem um dos vídeos dele, não sei se você conhece, o Sérgio Cortella, ele diz assim, tem coisas que a gente faz na vida que a gente precisa entender que eu até posso, mas não devo, né? Isso faz parte de quê? Desse controle inibitório do nosso cérebro, de saber que você pode fazer isso? Posso, mas não devo. Né? E também da flexibilização cognitiva. Então, algumas partes do nosso cérebro, que nós chamamos de funções executivas, ele se divide nessas três partes que são extremamente importantes para serem compreendidas. Né? O que é que nós podemos ocupar em nosso cérebro em conceitos de memorização daquilo que nós aprendemos conceitualmente, né? Então, aquilo que nos leva à memória mais profunda, à memória mais rasa, né? Então, existe uma parte do nosso cérebro que guarda, que acumula esse conhecimento que nós chamamos de memorização, né? E a outra parte são os controles inibitórios, aquilo que eu posso fazer, que eu não posso fazer, que eu devo fazer, que eu não devo fazer, né? Entre as aprendizagens que nós podemos colocar aqui, dentre elas, a questão do risco e do perigo, né, da vigilância, daquilo que você consegue saber, se eu fizer isso eu me dou mal, né? Se eu fizer isso eu vou me dar bem. Então existe todo esse processo que o nosso cérebro ele consegue inibir em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. São aprendizagens contínuas, certo? E a flexibilização cognitiva. A flexibilização cognitiva é a capacidade de mudar o foco de cada coisa que a gente quer aprender. Né? Há momentos que eu quero aprender a brincar com jogos, há momentos que eu quero aprender a brincar com o celular, há momentos que eu quero aprender lendo e assim sucessivamente. Então eu posso mudar o foco dentro dos conceitos cognitivos para que eu aprenda aquilo que eu me permiti aprender. Né? Então essas áreas que nós chamamos de funções executivas, eles nos dão essa possibilidade de desenvolver melhor nossas habilidades de aprendizagem do cotidiano. Eu queria agora que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão da plasticidade cerebral. Para a gente entender, porque isso tem muito a ver com a questão da pessoa se recuperar, né? Recuperar algumas... o que é, né? Algumas assim, coisas perdidas. Conceituar e dar alguns exemplos. De uma forma geral, né? Se desenvolve. Então, o que é a plasticidade cerebral? Em si, quando nós falamos de plasticidade, nos remete a entender que existe uma maneira mais
ampla, Dá para né? esticar. Dá para a gente esticar um pouco, né? É plasticidade, aumentar a capacidade, vamos dizer bem assim, né? A plasticidade cerebral, ela é exatamente uma das partes, ou seja, as funções que o cérebro pode trazer mediante algumas perdas, né? Então, algumas possibilidades de retornar, reaprender, reabilitar, refazer com as habilidades que já eram, digamos assim, que a pessoa já tinha o costume de fazer, muitas vezes foi restrita por algum tipo de problema ou algum tipo de doença, patologia, e ela precisa se reabilitar e voltar a fazer aquilo que ela já tinha o costume ou que ainda não tinha, mas que existe essa possibilidade de ser estimulada. A plasticidade, ela puxa também não somente o que você já sabia e perdeu devido a algum problema, mas também o que você nunca soube, mas que pode também trazer como desenvolvimento, exatamente. E a plasticidade, ela está mais diretamente ligada a essa possibilidade de reaprender, de reabilitar, né? Eu vou colocar aqui algumas situações que faz com que a gente compreenda o que é a plasticidade cerebral de uma certa forma. Quando a gente nasce, a criança, quando nasce, ela traz um número muito alto de neurônios no cérebro. E por algum tempo, até os 6 anos, 12 anos, 2 anos, 12 anos de idade, 14 anos de idade, existe uma poda que nós chamamos de podas neurais, né? Que vai restringindo ou fazendo com que alguns neurônios eles não desenvolvam e outros a se desenvolver mais, mediante aquilo que é estimulado para o seu processo de crescimento e desenvolvimento. E ali está na fase de infância e adolescência. Adolescência, ele vai desenvolvimento não só físico, né? Mas como um todo. Como um todo, né? E essas podas, elas ocorrem na primeira infância, na adolescência e na vida adulta, principalmente no idoso, né? Então, essas podas, elas podem ocorrer para retirar do cérebro aqueles neurônios que não funcionam da maneira como seria chamado devidamente e dar a oportunidade e novas possibilidades de aprendizagens com outras sinapses neurais, que são as criações de novos neurônios que podem ser estimulados para novos processos de aprendizagem. Novos caminhos de aprendizagens. Digamos que uma pessoa que sofreu uma AVC e perdeu a possibilidade de falar, né? A fala, atingiu diretamente a questão da fala, a oralidade, ficou comprometida, ou a memória, ou a parte de coordenação motora. E aí você precisa reabilitar no cérebro essas dimensões, essas áreas, para que essa pessoa volte a ter novamente os movimentos, para que essa pessoa volte a lembrar e a memorizar novos conceitos, novas aprendizagens, e para que essa pessoa, sendo estimulada na questão do desenvolvimento linguístico, volte a conversar, a falar novamente. Então, a plasticidade é isso, dar ao cérebro, ou estimular no cérebro, as oportunidades e possibilidades que ele tem capacidade de desenvolver. E que para isso mesmo depois de uma perda. E que para isso precisa de conhecimento, de técnicas para serem aplicadas. Precisa de conhecimentos, de técnicas, de meios. A neurociência é quem vai trazer esse conhecimento. Né? Exatamente. E a neuropsicopedagogia vai especificar nessa questão mais diretamente da aprendizagem, né, de uma forma geral. Específica. E a neuropsicopedagogia, quando a gente fala neuropsicopedagogia, tem a ver com a pedagogia, tem a ver com a aprendizagem escolar, né? Tem a ver com a aprendizagem cognitiva, tem a ver com o desenvolvimento da criança enquanto cidadão em seus processos de desenvolvimento de conhecimentos acadêmicos, né? Então, a gente traz a neuropsicopedagogia para fortificar, para
dar o suporte dentro do contexto da educação, mais diretamente. Há neurociências que, dentro do contexto da neuroplasticidade, ela já não está só diretamente ligada à educação, ela é ampla. A gente tem o médico, né, que é neurologista, que trabalha diretamente com esse conhecimento. A gente tem o neuropsiquiatra, a gente tem tantos outros que estão voltados para a questão do desenvolvimento neurológico. Então, tudo isso são as contribuições das ciências, da neurociência, para o desenvolvimento humano em seus processos de aprendizagens. Por isso que eu não direciono só para a escola. A escola tem uma parcela para ser trabalhada dentro do conceito e do contexto da neuropsicopedagogia, quando o profissional se dispõe a trabalhar isso enquanto instrumental ou instrumentais, que dê o suporte para o desenvolvimento da aprendizagem dessas pessoas dentro da escola. E mais diretamente para aquelas que têm a necessidade desse suporte. Aí aqui a gente vê um grande leque de pessoas que têm essas necessidades. Hoje a gente trabalha com crianças que têm retardo mental, com crianças que têm autismo, com crianças que têm TDAH, com crianças que têm dificuldade de aprendizagem, déficit de atenção, crianças que têm dislexia, crianças que têm desortografia, disgrafia, né? Crianças que têm dispraxia, né, e tantas outras disfunções, que aqui eu falo da questão a gente compreende as funções do cérebro e as disfunções do cérebro. Então, a neurociência, a neuropsicopedagogia vem fazer com que a gente tenha base nesses conhecimentos para poder trabalhar com essas necessidades dentro do conceito e do contexto da educação. Por isso é muito importante, né, esse nosso debate aqui, para mostrar um pouco, né, da importância que tem a neurociência e a neuropsicopedagogia na educação, mais voltada a essa parte que a gente está falando aqui, para favorecer, né, mais meios que promovam a aprendizagem de uma forma mais satisfatória. Exatamente. Que possa obter os melhores resultados e que a gente espera justamente, já tem aí uma turma, né? Temos uma turma de neuropsicopedagogos. Então, daqui a pouco vai ter profissionais aqui na nossa região, sim, formados aqui mesmo, para atuar nessa área. Sim. E aí vai depender dos avanços, da abertura, né? Das escolas, né, que a gente possa ter. Eles possam ser contratados e possam trabalhar dando esse suporte que a gente mostrou que é tão importante e necessário para o avanço, né, da educação, na qualidade da educação, porque tudo isso vem trazer, Alcides, assim, uma possibilidade de melhoramento na qualidade da educação. Eu digo isso hoje sem medo de errar. Quando cheguei aqui em 2010, que eu retornei, eu sou de Cariús, passei um tempo, você conhece a minha história um pouco, né? Passei um tempo fora, me formei, eu fiz a psicopedagogia em Salvador, na Bahia. Mas o meu desejo era chegar no meu município, aqui na região, e contribuir com o que eu aprendi, como diz aqui, né, o William. Então, assim, eu cheguei aqui e eu via muito essa necessidade desse suporte às escolas que no tempo que eu cheguei, no período que eu cheguei, existia uma prática que eu vou relatar aqui, não para ofender a ninguém, nem para... tipo assim, não estou falando de gestores e nem do que poderia ser feito na época. Na época era o que tinha. Né? Mas vou te dizer que uma das coisas que me incomodava muito, eu cheguei e fui para a gestão. Cheguei e fui para uma coordenação escolar. E depois fui para uma direção de escola. Mas eu já tinha o conhecimento da psicopedagogia. Eu já sabia como trabalhar com a criança que tinha necessidades. E eu via e sentia na pele como os professores e os profissionais na sala de aula não conseguiam trabalhar com a criança que tinha alguma disfunção ou alguma necessidade específica e não sabendo o que era. Então, o que é que eles faziam? Joga lá na sala da diretora, deixa lá, cuida, faz alguma coisa. E nisso, muitas vezes, eu ficava com 3, 4 crianças na minha sala para que eu desenvolvesse alguma coisa para elas não ficarem sem fazer nada dentro da escola. E foi daí que partiu a minha necessidade de sentir e fazer alguma coisa por essas crianças. E então cheguei para o gestor da época e disse, eu não quero mais ficar na gestão, eu quero
trabalhar com a sala de AEE. Eu quero dar o suporte que essas crianças não têm. Você até já tinha a formação, mas você se identificou tinha mais. Formação, mas eu queria fazer aquilo porque eu vi a necessidade. Entendeu? Você viu que ia poder contribuir bem mais. Porque para a gestão, poderia foi ótimo, ocupar. Foi ótimo, fiz um trabalho muito mas bom. Lá estava mais carente. Eu queria aquela área porque eu vi a criança vir para a sala e sem ter o suporte dentro da sala. E os profissionais que não tinham também o conhecimento de trabalhar com aquilo dali. Isso. Eles tinham conhecimento profissional, mas para trabalhar diretamente com aquele problema, eles não conseguiam. O que eu fiz? Fui fazer o trabalho que eu faço hoje, que é o atendimento educacional especializado, e começando devagarinho, com aquela, como diz, com aquela dosezinha muito pequena, porque eu estava na época sozinha nesse trabalho, para o município todo. Então fazia um pouquinho em cada parte, semeando, né, até chegar em 2021, quando de fato o município abraçou a causa. Não, a gente precisa de fato fazer isso acontecer mais e melhor. Foi quando foi contratado vários outros profissionais para dar o suporte que as escolas necessitam e merecem. E eu digo para você, Alcides, hoje não existe mais a prática de tirar aluno da sala e colocar para a sala de diretor. Não existe mais. Existe a sala de apoio, de atendimento psicopedagógico, com seus psicopedagogos em atendimento e suporte para cada caso de forma particular. E existe também uma coisa que eu acho extremamente importante, que é a consciência dos gestores escolares. Que antes eu tinha que ir cada escola fazer o relatório de cada tipo de necessidade que tinha lá. Hoje eu nem vou. Hoje tem uma equipe multidisciplinar no município, a escola já recebe os laudos, já faz uma lista desses alunos, já entrega essa equipe, a equipe já distribui com seus profissionais. E assim, isso me deixa extremamente feliz. Por quê? Porque era o meu sonho, né? Era o meu sonho, e esse sonho foi realizado. Pronto, né? E agora falta só esse outro sonho. E agora falta o outro, que é dos neuropsicopedagogos em atuação. Exatamente. Em atuação. Em breve aí vai dar um up. Bem maior na educação. E aqui eu queria pedir licença a você, né, enquanto condutor desse canal, para dizer para todas essas pessoas, educadores e educadoras, dos nossos municípios, aqui da nossa cidade, Cariús, Ijucás e outras cidades vizinhas, que a gente tem esse suporte de pós-graduações aqui no Polo, né, em Cariús, e que a gente está disposto a ajudar quem nos procurar. Inclusive, agora no mês de agosto, a gente está aí formando mais uma turma na área da alfabetização e letramento. Então, se tiver alguém que esteja interessado, a gente está lá para receber, tem que estar estudando. Então, procurar esse suporte para ti. Em contato com a Marcolete Santos. Pode ir lá no Polo. O Polo Polo em Cariús fica... Atualmente na saída de Cariús para o Marizeiras. E o prédio ele tem uma visibilidade maior porque está com a fixação da Uniaselv. A gente chama Polo EAD porque a Uniaselv é quem está lá no momento, né, conduzindo os estudos no 100% EAD. Muito bem. Então, é isso. Eu queria que você agora aproveitar para deixar aqui uma mensagem para o nosso público, né, e fazer suas considerações finais. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar aqui, pelo convite que você me fez e pelo tempo que a gente se conhece, os conhecimentos que a gente troca e pode trocar hoje e futuramente, dependendo das possibilidades que nos forem colocadas, né, mediante aquilo que a gente puder contribuir. A mensagem que eu tenho para dizer aqui, para quem está nos ouvindo nesse canal, é que a gente nunca aprende tudo. Nós somos eternos aprendizes. Enquanto mais a gente se dispõe a aprender, tanto mais o nosso cérebro nos ajuda a compreender aquilo que a gente busca. Então, se você quer ser um ensinante, primeiro tem que aprender a ser aprendente. E assim você pode ser e se chamar um profissional eficaz naquilo que você faz. Aprenda a aprender, porque você também será um profissional que vai aprender a ensinar. Muito bem. Né? Essa é a minha mensagem que eu tenho para dizer. Fechou, né? Essa mensagem. E nós estamos aqui para isso. Especial. E agradeço, né, pelo convite
E estou muito feliz de estar aqui com você. A gente se conhece há anos, né? Mas eu muito feliz também com o fico seu muito feliz pelo convite. avanço, né, na área da educação, na pedagogia, psicopedagogia e tudo, todo o trabalho que você contribui, aí agora também no ensino superior e tudo. Quer dizer, como você colocou essa sua mensagem final aqui, né, aprender a aprender, é para aprender a ensinar e crescer cada vez mais e nunca parar, porque somos eternos aprendizes. Somos eternos aprendizes. É isso que está fazendo também com que você, com esse pensamento em prática, evolua cada vez mais. E assim a gente passa para os nossos... E essa é a nossa missão, né, enquanto educadores. Para que todo mundo também abrace essa causa e se torne, né, esse eterno busque, aprendiz que né? aprende. E aí você vai crescer também, porque a educação ela é uma área árdua, sim, a gente sabe disso, mas ela também permite que você cresça. Agora você tem que... Dependendo da sua predisposição de se colocar no seu processo de aprendizagem também. Porque não é como eu te falei no início, não é só ter um diploma e guardar o diploma e dizer, eu estou trabalhando com aquilo que eu aprendi. Não, você tem que estar buscando sempre, porque, mediante o que eu já falei aqui, nós somos eternos aprendizes, ninguém sabe tudo e nem aprende tudo. A gente vai aprendendo a cada vez que a gente se dispõe a aprender. Permanente. Muito bem, então aqui no AD Debates, com Marlete Santos, essa profissional da educação que deu uma aula aqui para a gente, contribuiu bastante para entendermos um pouco mais sobre a neurociência e a neuropsicopedagogia aplicadas à aprendizagem na educação.